Tribunal do Júri. A origem histórica do Tribunal do Júri no Brasil remonta ao ano de 1822. Quando o júri foi criado em 1822, ele não integrava o poder judiciário e tinha competência para julgar os crimes de imprensa. Somente com a nossa primeira Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, é que o júri, pela primeira vez, integrando o poder judiciário, ganhou status constitucional. Então, o júri, pela primeira vez, com a Constituição de 25 de março de 1824. A sua competência, logo que ele surgiu na Constituição, era uma competência ampla para julgamento de toda sorte de causas, sejam causas cíveis, sejam causas criminais. E assim foi. Em 1842, a sua competência passou a ficar restrita para a área criminal. Ele voltou a fazer parte da Constituição Republicana de 1891, depois da Constituição de 34, e a única vez que a instituição democrática do júri ficou fora de um texto constitucional foi na Constituição Polaca, a Constituição autoritária, outorgada pelo governo Vargas. E nessa época, como o júri não constou da nossa Constituição, não fez parte do texto constitucional, a legislação infraconstitucional suprimiu sua soberania. O júri foi previsto, mas não em nível constitucional. Foi previsto em nível de legislação. Foi previsto pela legislação infraconstitucional. Pois bem, nessa época em que o júri não fazia parte da Constituição, nessa época em que a soberania do júri foi retirada pela legislação inferior, surgiu o rumoroso e famoso caso dos irmãos Naves. A maior história, o maior registro de erro judiciário no Brasil. Os irmãos Naves foram absolvidos pelo júri popular. O júri foi anulado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi novamente realizado. E o júri absolveu mais uma vez. E o Tribunal Técnico de Justiça é que condenou. Portanto, a maior história de erro judiciário do Tribunal do Júri não foi cometido pelo júri popular. Posteriormente, o júri passou a integrar as constituições democráticas de 46, a autoritária de 67 com a emenda de 69 e a nossa Constituição Carta Magna de 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã. Muito bem. Como é que está o júri previsto hoje em nossa Constituição, em nosso texto constitucional? O júri, atualmente, na Constituição de 88, se encontra previsto no artigo 5º, inciso 38. Portanto, o júri está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. A primeira conclusão que a gente extrai é a seguinte: o júri está previsto e arrolado no capítulo dos direitos e garantias individuais. Isso traz consequências jurídicas. O júri é um direito e, ao mesmo tempo, uma garantia de todo acusado pela prática de crime doloso contra a vida. Sendo assim, estando
no capítulo dos direitos e garantias individuais, estando arrolado como direito individual pelo artigo 5º, o júri constitui cláusula pétrea em nosso ordenamento jurídico, núcleo constitucional intangível. Não se admite a supressão da instituição do júri, nem mesmo por emenda constitucional. Porque o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, estabelece uma limitação material explícita. Limitação material explícita ao poder de revisão ou reforma significa que existe uma proibição de que sejam alteradas determinadas matérias. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, determina que todo e qualquer dispositivo da Constituição que verse sobre direitos individuais não pode ser abolido nem reduzido. Não serão admitidas emendas constitucionais tendentes a suprimir ou reduzir direitos e garantias individuais. Por isso, o Tribunal do Júri, ao estar previsto como um direito individual, tornou-se cláusula pétrea, é imutável por emenda constitucional. Essa é a nossa primeira conclusão. A segunda conclusão, meus queridos amigos, meus queridos advogados, a segunda conclusão é que o Tribunal do Júri, estando elencado como um direito individual do acusado, estando disciplinado não no capítulo do Poder Judiciário, mas antes disso, como um direito e como uma garantia individual, traz para nós um princípio de hermenêutica. Toda e qualquer regra relacionada ao júri popular, na dúvida, deverá ser interpretada em benefício do acusado, pela posição que o dispositivo ocupa na nossa Constituição, uma vez que é previsto como um direito individual do acusado. Portanto, foi a Constituição Federal de 1988 que estabeleceu de forma mais protetiva de todas a instituição do júri, corretamente colocando-o como um direito individual de todo acusado. Portanto, esse é o primeiro bloco de informações. O júri só esteve ausente da Constituição autoritária de Vargas de 1937, o que permitiu que a legislação infraconstitucional disciplinasse a instituição do júri sem soberania. A Constituição não falava nada. O legislador infraconstitucional estabeleceu o júri sem dispor a respeito de sua soberania, o que levou ao rumoroso caso dos irmãos Naves. O maior registro de erro judiciário entre nós ocorreu numa época em que o júri não tinha soberania. O júri absolveu os irmãos Naves. Foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o condenou. Muito bem. E atualmente na Constituição, o júri é disciplinado como um direito individual. Por essa razão, sendo um direito individual, não pode ser suprimido nem mesmo por emenda constitucional. E sendo um direito individual do acusado, todas as suas regras deverão ser interpretadas sempre na dúvida, em benefício do acusado, em benefício da defesa. Muito bem. Segunda informação que eu gostaria de passar a vocês. As alíneas A, B, C e D do inciso 38 do artigo 5º, artigo 5º, inciso 38, alíneas A, B, C e D, estabelecem os princípios constitucionais que regem a instituição do júri. Instituição do júri arrolada como direito individual. Instituição do júri que na atual Carta Magna é cláusula pétrea.
Instituição do júri que é regulada por 4 princípios basilares. 4 princípios previstos na Constituição. 4 princípios previstos nas linhas A, B, C e D do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal. Quais são esses princípios? Primeiro princípio: vindo ao encontro de tudo que falei até agora sobre a natureza jurídica da instituição do júri como um direito individual do acusado, o primeiro princípio que rege a instituição do júri é o princípio da plenitude de defesa. Vocês já pararam para pensar no que significa plenitude de defesa? O princípio previsto pela Constituição, em geral, para os acusados em geral, é o princípio da ampla defesa. É ele que está previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. É o princípio da ampla defesa. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55, fala em ampla defesa para os processos e acusados em geral. A instituição do júri, no artigo 5º, inciso 38, a linha A, fala em plena defesa. O que será que isso quer dizer? Qual a diferença entre ampla e plena defesa? Ora, a diferença está na intensidade. A defesa plena, ela é ainda mais intensa do que a defesa ampla. E como isso pode ser? Como pode ocorrer no júri popular uma defesa ainda mais intensa que o já intenso princípio constitucional da ampla defesa? A defesa no júri é considerada plena, em primeiro lugar, porque a defesa técnica é exercida com maior amplitude do que nos processos em geral. O princípio da ampla defesa compreende, como princípios nele embutidos, o princípio da ampla defesa compreende, em primeiro lugar, o direito à defesa técnica. Todo acusado tem direito à defesa técnica. E se ele não tiver condições de arcar com as despesas, o Estado lhe fornecerá um defensor. Então, a ampla defesa compreende, em primeiro lugar, a defesa técnica. Segundo, a ampla defesa compreende o direito à autodefesa, que é o direito que o acusado tem no interrogatório de apresentar a sua versão. Por que ele não tem o dever de dizer a verdade? Porque naquele momento ele não está contribuindo para o esclarecimento da verdade. Sua função ali naquele momento é outra. Sua função ali naquele momento é exercer a sua defesa. É falar aquilo que for mais importante para o seu direito de defesa. Tanto que ele tem o direito de mentir, ele tem o direito de calar a verdade, ele tem o direito de falar a verdade, ele tem direito de misturar a verdade com a mentira. E de acordo com Nicola Framarino dei Malatesta, o italiano que melhor escreveu sobre a confissão, o interrogatório mais difícil de ser derrubado é aquele em que o acusado fala a verdade em todos os pontos estruturais e nos pontos periféricos e mente apenas naqueles dados que são importantes para o esclarecimento. Mas o acusado, no direito de autodefesa, pode se manifestar como bem lhe aprouver, como melhor lhe aprouver. Então, a ampla defesa compreende direito à defesa técnica, compreende o direito à autodefesa e compreende o direito de presença, que é o direito de estar presente aos atos da instrução, assistindo às provas que contra ele se produzem. A ampla defesa de que trata o artigo 5º, inciso 55, compreende esses 3 aspectos. Direito à defesa técnica, direito à autodefesa e direito de presença em todos os atos do processo. Maravilhoso.
E no que a defesa plena se diferencia disso? Em primeiro lugar, logo no primeiro aspecto, qual é o primeiro aspecto da ampla defesa? Direito à defesa técnica. Então, o primeiro direito é o direito à defesa técnica. Pois bem, na plenitude de defesa, também é o primeiro direito, o direito à defesa técnica. Só que essa defesa técnica se manifesta de uma maneira muito mais intensa do que no princípio da ampla defesa. O defensor técnico não está obrigado a fazer uma argumentação exclusivamente jurídica. A defesa técnica, eu estou falando, a defesa técnica, no plenário, como um espectro da sua ampla defesa, da sua defesa plena, sabedora de que está falando para juízes leigos, pode e deve usar argumentos extrajurídicos. A defesa técnica não se limita à argumentação de natureza jurídica, ela pode usar argumentação de natureza emocional, ela pode usar argumentação de natureza social, ela pode empregar argumentos de política criminal, que são os argumentos, às vezes, mais eficazes. Em determinados júris, o jurado já começa a julgar olhando a figura do réu. Eu atuei certa vez no plenário, primeiro tribunal do júri da capital, isso em 1990, o réu chega, o crime tinha acontecido 10 anos atrás, o réu estava preso a uma cadeira de rodas, sofreu um acidente cardiovascular irreversível, estava com a boca torta, mal conseguia falar, um senhor de idade, com os braços trêmulos, um choro miúdo, e o crime era um homicídio qualificado, ia dar de 12 a 30 anos de reclusão. Dizendo, o que a sociedade vai ganhar mandando este homem para a cadeia? O que vai adiantar para as nossas cadeias? O que vai reformar esta pessoa? Faz 10 anos atrás, os senhores não estão julgando o homem que matou a vítima 10 anos atrás. Os senhores estão julgando outro réu. A figura humana desfigurada pelo acidente cardiovascular, que aqui se apresenta, não é o réu que empunhou a arma e matou a vítima 10 anos atrás. Eu peço aos senhores que julguem com o coração, que façam justiça, porque muitas vezes o que está escrito na lei, o que está escrito em códigos, aplicado burocraticamente, pode levar a desfechos terríveis e injustos. Vamos mandar este homem 12 anos para a cadeia? Isso está dentro da plenitude de defesa. É uma argumentação absolutamente admissível no tribunal do júri. Porque, repito, logo no primeiro aspecto da ampla defesa, defesa técnica, quando se trata de defesa plena, ele é mais amplo. Um advogado que eu respeito muito, da seção de São Paulo, o Dr. Milton Bonelli, nós nos pegamos feio em 1988, ele já estava há 14 anos fazendo júri se encaminhando para o final, entra uma mulher grávida, embuchada, andando com aquela dificuldade de uma gravidez de 9 meses, segurando uma criança, cuja baba corria em filete pela lateral direita da boca, segurando uma outra com as mãos, e sentou na primeira fileira, e eu não sabia quem era. E o advogado Milton Bonelli, na tréplica, está falando, argumentando a defesa, eu dei uma parte, é muito importante uma parte na tréplica, porque a defesa deixa a última palavra. Quando eu dei uma parte, ele parou, teatralmente parou, apoiou-se sobre um dos jurados, virou e disse: está certo, doutor Fernando Capês, eu concordo com o doutor Fernando Capês. Nesse momento, eu mesmo quero pedir a condenação do réu. E o juiz já pronto para declarar o réu indefeso. Eu quero que os senhores condenem esse réu. Condenem o réu. Condenem o réu na forma proposta pelo Ministério Público.
condenem esse réu a 12 anos de reclusão. Mas antes, peguem essa mulher e as 2 crianças e levem para casa para cuidar, porque vão morrer de fome. Muito obrigado, mais nada a dizer. Falei, e fica aquele clima. Portanto, dentro da plenitude de defesa, a argumentação extrajurídica é admitida. Muito bem. Mas a ampla defesa tem um segundo aspecto. O primeiro aspecto da ampla defesa é o direito à defesa técnica, que na plenitude de defesa significa uma defesa técnica que argumenta muito mais, de maneira extrajurídica. Mas nós temos ainda um segundo aspecto, qual que é mesmo? Já não lembro. A autodefesa, o direito à autodefesa, que é o direito do réu falar o que bem entende. Bom, mas o que ele vai fazer mais no júri além disso? Vejam só. Nós temos um júri em que o réu alega ter agido em legítima defesa. Eu sofri um ataque, excelência. Puxei minha arma de fogo que estava comigo, dei um tiro só, em legítima defesa, o tiro pegou na região abdominal, mas por minha infelicidade a vítima veio a morrer. Eu ainda até tentei socorrê-la. Enquanto ele vai apresentando esta sua versão no interrogatório, portanto ele vai exercitando sua autodefesa, o promotor ensalivado vai observando o laudo de exame necroscópico e verificando que existem 18 ferimentos pérfuro-contusos pelas costas. Pérfuro-contuso é o ferimento provocado por arma de fogo, normalmente perfura e contunde. Aliás, cuidado com esta terminologia, é muito comum haver troca e inversão. O instrumento é pérfuro-contundente, o ferimento é pérfuro-contuso. Uma faca é um instrumento pérfuro cortante, e o ferimento que ela faz é um ferimento pérfuro inciso. O acusado alega ter agido em legítima defesa. O advogado, vendo aquilo, fala: não há como. Jurados, eu sou advogado militante nesta comarca há 15 anos. Eu vivo da minha atuação no tribunal do júri. O meu produto é a minha credibilidade. Eu defendo esse acusado hoje perante os senhores. Mas a semana que vem estarei novamente envergando a beca da defesa, falando para os senhores novamente a minha sincera e expressa convicção. Eu não posso mentir para os senhores. Eu não posso vir aqui e trair a minha convicção, porque o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil me dá o direito de recusar uma causa em que eu não acredite. Portanto, eu, advogado de defesa, estou aqui com o compromisso de falar a verdade e de honrar as tradições dessa tribuna que ora ocupo. O réu é um homem desesperado. O réu, no afã de se defender, falou aos senhores algo em que eu não acredito, algo que não corresponde à verdade. Esse réu, no afã de se defender, com o medo de ir ao cárcere, disse aos senhores que ele matou a vítima em legítima defesa. Mas ele não matou a vítima em legítima defesa. Este defensor não vai sustentar a tese da legítima defesa perante os senhores, porque o que ocorreu na verdade não foi isso. Este réu não merece essa absolvição que ele está pedindo aos senhores. Não é justa a absolvição que ele pretende, mas também não é justa a condenação nos moldes propostos pelo Ministério Público. Já diziam os romanos: o ideal é que um dos remos toque a areia, enquanto o outro bata nas ondas do mar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. O excessivo número de disparos é, na verdade, uma demonstração
do total descontrole emocional. Porque quando ele continuou atirando, ele já atirava sobre uma vítima morta. Mas ele estava completamente descontrolado. Por isso eu vou sustentar a tese do homicídio privilegiado pela violenta emoção, que vai dar, afasta a qualificadora de natureza subjetiva, a pena cai para 6 anos, diminui 1/3, cai para 4 anos, não é crime hediondo, ele pode iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. É praticamente uma absolvição. Pois bem, vamos ao plenário. O juiz presidente não quesita a legítima defesa e diz assim aos jurados: jurados, a tese da legítima defesa está completamente furada. Nem um advogado de defesa acreditou nessa tese. Nós não temos como sustentar legítima defesa. Não vamos nem votar. Isso é uma tese absurda, impossível. E vota apenas a tese da violenta emoção. Segundo o nosso entendimento, este júri está nulo. Há uma nulidade absoluta, ainda que tenha sido adotada a tese do homicídio privilegiado. E por que está nula esta sessão de julgamento? Porque a autodefesa, no princípio da plenitude de defesa, significa o direito do acusado de ver a sua tese pessoal submetida ao julgamento do júri. Por mais absurda que ela possa parecer, em cotejo com a prova dos autos, é direito dele. O que ele alegou tem que ser quesitado. Discordamos de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, relatado pelo ministro Maurício Corrêa, citado em nosso livro, dizendo que não haveria nulidade, uma vez que o júri estaria obrigado apenas a votar a tese técnica da defesa. Isso viola o princípio da plenitude de defesa no aspecto autodefesa. Quanto ao direito de presença, aí é o direito de estar presente aos atos de instrução, assistir ao julgamento. Não é um direito pleno, porque conforme vamos ver, se o crime for afiançável, ele não precisa estar presente. Pode ser julgado à revelia. Isso vamos ver mais adiante. Portanto, a plenitude de defesa, guardem isso, é o direito da defesa técnica limitada a argumentos jurídicos. E o direito na autodefesa ao acusado ter sua tese pessoal submetida à votação pelo Conselho de Sentença. E para fechar, a plenitude de defesa se manifesta no júri também no artigo 497, inciso 5º. Significa que o juiz presidente exerce uma atividade de fiscalização sobre o exercício da defesa técnica. E o juiz presidente pode, nos termos do 497, inciso 5º, dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso. Doutor, desculpe, doutor, o nome do senhor, por gentileza? Doutor Mendes, desculpe, doutor Mendes, acabo o dia inteiro muito tenso. Doutor Mendes, o senhor já teve o desprazer de presenciar alguma vez com um colega do senhor ter acontecido isso, num plenário de júri? Eu estava atuando no júri, um colega júri muito experiente, mais de 1000 júris, mas aquele júri não tinha preparado. Começa a fazer um atrás do outro. O que aconteceu? Bom, começou a falar coisa que não tinha nada com nada, e eu lá aguardando, e gritava, e vinha para cima: doutor Capês, está dando vitamina A para a prova. Era 1988, tinha acabado de ser as Olimpíadas de Seul, em que o corredor Ben Johnson tinha sido pego com doping. Vou apelidar o doutor Capês, é o doutor Ben Johnson, está dopando a prova, está dando vitamina A para a prova. Dar vitamina A para a prova são os antecedentes, ficar mostrando antecedente. Está dando vitamina A que a prova está fraca. E eu fazia uma parte, perguntando a coisa dos autos: agora eu pego fogo. Vinha na minha direção, dava murro na mesa, pegava copo d'água, jogava para lá, uma loucura. Mas prova mesmo dos autos, nada. De repente o juiz: doutor, eu estou determinando aqui a suspensão por uma questão de ordem. Não lhe dou a parte. Não, eu sou o juiz presidente, eu não estou aparteando. Mas não dou a parte mesmo assim. Mas não estou pedindo a parte.
Estou determinando a dissolução do conselho de sentença. Parou. Aí parou todo mundo. O senhor não está numa tarde feliz, o senhor não consegue concatenar o seu raciocínio, suas ideias não estão fluindo, e eu receio dizer que o senhor sequer leu os autos antes de começar este júri. Sua atuação desastrosa na tarde de hoje está comprometendo o direito de defesa do acusado e o equilíbrio da justiça. Hei por bem dissolver o conselho de sentença, nos termos do artigo 497, inciso 5º do Código de Processo Penal. E aí veja a providência. Desde já fica designada a nova data e nomeado como defensor dativo o doutor Fausto Sucena Rasga para atuar, resguardando-se ao acusado o direito de comparecer no dia com defensor de sua preferência, desde que não seja este que acabei de afastar. Está encerrada a sessão. É algo triste, mas está dentro do direito à plenitude de defesa. Portanto, vejam as implicações. Às vezes você pega, abre lá a Constituição, artigo 5º, e daí que está no artigo 5º? Já falamos tudo que tem. Inciso 38, ali, né? Plenitude de defesa. Todas as implicações que trazem a alocação do júri no artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, e o princípio da plenitude de defesa. Segundo princípio, letra B. Sigilo nas votações. As votações são sigilosas. Muito bem. A votação é sigilosa. No final da década de 80, início da década de 90, eu tive a honra de participar de um debate em Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, a 300 quilômetros ao norte de Cuiabá, com o saudoso professor James Tubenchilak, que tem uma obra sobre júri, Tribunal do Júri, Lições e Contradições. E o Dr. James sustentava, logo após a edição da Constituição de 88, uma tese até então inédita. A Constituição Federal de 88 tornou inconstitucionais os dispositivos do Código de Processo Penal que tratam da sala secreta. Todas as regras que tratam da sala secreta são inconstitucionais e não foram recepcionados pela nova ordem. Razão. Por que razão? Agora, vejam só. O sigilo das votações, como ele pode ter revogado a sala secreta? Não é isso. É que a Constituição Federal de 88, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, consagrou o princípio da publicidade das decisões judiciais. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e motivadas as suas decisões. Se todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, como é que eu posso admitir uma votação secreta? Mas e o princípio do sigilo nas votações? O princípio do sigilo deve ser interpretado restritivamente. A votação é sigilosa, porque ninguém conhece o seu conteúdo, mas ela deve ser feita em público. Já imaginou? Na Baixada Fluminense, um réu ali votando, ali constrangido na presença das pessoas que assistem, é constrangedor. Eu participei uma vez num júri no primeiro tribunal, o réu chamava Lombriga. Foi todos parentes do Lombriga, estava lá. E um tio meu, solteirão, um cara meio medroso, mas ele gostava de assistir julgamento, queria de casaco de couro, se fazia passar por policial, fazia a cara de bravo, mas medrosão. E sentava lá no meio, ficava ali. E todo mundo olhando, de madrugada, só tinha o PM, um PM, o júri rolando, e ele lá, fazendo cara de mistério. E aquela briga daqui, briga dali, não sei o quê, o Lombriga, ele ouvindo uma mulher dizer, vou fazer praga para esse promotor nunca chegar a juiz, e não sei o quê, xingando. Bom, eu sei que, a hora que foi a parte da tréplica, eu saí do plenário, abri a portinhola, fui para assistência,
sentei ao lado dele, para mostrar que eu conhecia, botei a mão assim, conversando, e de lá o juiz liberal aparteava o advogado da assistência. Até que o juiz falou: o senhor pode vir aqui se o senhor quiser apartear? Pois não, fui, mas mostrei que conhecia. Acabou o júri, ele foi condenado, eu entrei pela sala secreta, larguei ele sozinho lá, com a família do Lombriga. Ele nunca tremeu, quis dar uma lição também, né? Então, veja só, imagine o jurado votando o constrangimento. O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: os artigos 476, 480, 476, 480 e 481, que tratam da sala secreta, não foram revogados pela nova Constituição. O princípio da publicidade das decisões judiciais, o princípio da publicidade das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso 9, não significa revogação da sala secreta, porque esse é um princípio genérico, que diz respeito aos julgamentos em geral. Tanto ele é genérico, que a decisão do júri não é motivada. O jurado, ele vota informado pelo princípio da íntima convicção. O artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão motivadas. Prova de que ele é um dispositivo genérico é que não se aplica ao júri, onde os jurados votam sem motivar, sem precisar fundamentar. Os dispositivos que tratam da sala secreta estão de acordo e autorizados pelo princípio do sigilo nas votações. Não foram revogados, portanto. Está claro? Continua valendo a sala secreta. Aliás, um parênteses, eu falei, qual a diferença entre livre convicção e íntima convicção? Na livre convicção, o juiz tem discricionariedade para decidir como quiser. Ele tem ampla liberdade para decidir. Ele não está preso a nenhum critério a priorístico, ele dá à prova o valor que quiser. Depoimento de prostituta, vale, vale. Depoimento de ébrio, vale, vale. Depoimento de bandido, vale, vale. Tudo vale no processo penal. O juiz tem absoluta liberdade para decidir. Livre convencimento, desde que fundamente. É necessária a fundamentação. Aí entra o 93, inciso 9. E no júri, é íntima convicção. O que é íntima convicção? O juiz, no caso o jurado, o juiz leigo, decide de acordo com a sua íntima convicção, com o que está no seu íntimo. Não precisa motivar. Ele tem liberdade absoluta para votar, sem necessidade de fundamentar ou motivar a sua decisão. Então, se o 93, inciso 9, não se aplica ao júri, por ser genérico, é claro que não se aplicará no caso da sala secreta. Continuam valendo os dispositivos. Isso é importante, porque embora a questão esteja superada, vocês podem ficar, às vezes, digamos que o advogado vai testar um promotor ou uma promotora neófita no júri, iniciante. Excelência, pela ordem! Nós vamos ver em que momento que isso deve ser feito mais adiante. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, consagra o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário. Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser públicas, pois o Estado democrático de direito adotou o modelo acusatório e não inquisitivo de processo. Tudo é feito às claras, e não como no tempo da Santa Inquisição. Por esta razão, o princípio do sigilo nas votações deve ser interpretado restritivamente. Só a votação deve ser sigilosa, o procedimento de votação não. Portanto, a sala secreta, todos os dispositivos estão revogados. Peço a Vossa Excelência que realize o julgamento e publicamente. Isso já vai jogar um peso no jurado, se for aquele de primeira viagem, já vai dar aquela tremidinha. Tá certo? Nesse momento você tem que saber se posicionar e estar ciente das posições jurisprudenciais. Tese já ultrapassada. Vale ainda a sala secreta, afinada com o princípio do sigilo das votações. Agora, uma questão interessante. Eu nunca entendi direito uma coisa. Luciana, o princípio do sigilo das votações visa resguardar a soberania dos veredictos, para que ninguém conheça
o que o jurado vai decidir. Então eu pergunto a você, quando dá 7-0, são 7 jurados, nós vamos ver, são 7 jurados que votam. Quando a votação se dá por unanimidade, a gente não fica conhecendo? Aqui no 4º Tribunal do Júri, Penha de França, o réu tomou 7-0. Já estavam algemados? Vocês, hein, jurado? Os 7, hein? Nem para dar um votinho para mim? Tá certo, seus jurados, tá certo, a gente vai ver. Jurado quer dizer tudo. Tá jurado. Então veja só, quando vai o 7-0, isso quebra o sigilo. Por essa razão, nós entendemos, e já sustentamos isso, são 7 jurados, 7 votos. Quando surge o 4º voto idêntico, tem que ser interrompida a votação. Não precisa chegar a 7-0. Primeiro voto, segundo, terceiro, quarto, acabou. Os 3 remanescentes não podem inverter o resultado daquele quesito, de maneira que deveria ser interrompida. O máximo que ficaria seria 4-3. Então, nós não, entendemos que o prosseguimento da votação coloca em xeque o princípio do sigilo das votações. Está claro? Mas vamos prosseguir. Nós estamos analisando o artigo 5º, inciso 38, que trata da instituição do júri. Artigo 5º, inciso 38, que possui 4 alíneas, um princípio em cada linha. O primeiro, plenitude de defesa, já estudado. O segundo, sigilo nas votações. O terceiro, soberania dos veredictos. A votação do júri é soberana. Isso é princípio constitucional. Eu pergunto a vocês, questão que pode ser bem colocada. Esse princípio é absoluto? O princípio da soberania dos veredictos. O princípio da soberania dos veredictos é absoluto? Não. Esse princípio é relativo e pode ser mitigado, restringido. 2 exceções nós temos ao princípio da soberania dos veredictos. A primeira é o artigo 593, inciso 3º, a linha D. Artigo 593, inciso 3º, a linha D. É a possibilidade de anulação do júri, quando a decisão se revelar manifestamente contrária à prova dos autos. Se a absolvição ou a condenação forem manifestamente contrárias à evidência à prova dos autos, o Tribunal Técnico, o Tribunal de Justiça, pode anular o julgamento e determinar a realização de novo júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos, seja condenação, seja absolvição, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não está baseada em nenhum elemento probatório. Se os jurados optaram por uma das teses, ainda que não a mais forte, não cabe anulação do julgamento, porque a decisão não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nós temos que, ao interpretar, prestar atenção no advérbio de intensidade. Não basta que a decisão seja contrária, ela tem que ser manifestamente, evidentemente, completamente, totalmente contrária à prova dos autos. O que se tem visto, na verdade, é o Tribunal de Justiça anulando o júri quando ele achou injusta a decisão. Mas isso, a meu ver, restringe um pouco a soberania dos veredictos. O princípio não é absoluto, mas também não pode virar letra morta, só quando a decisão for manifestamente contrária. Seja condenação, seja absolvição. Realizado o segundo júri, se for repetido o veredicto, não cabe mais apelação por esse motivo.
E se houver decisão em sentido contrário, também não cabe nova apelação. Só cabe apelação uma vez, por este motivo. Então olha só, veja como a soberania acaba sendo respeitada. Os jurados decidiram de uma maneira, a maneira afrontou a prova dos autos. Houve apelação, o júri foi anulado e mais uma vez o júri repetiu a votação. Não cabe mais apelação com base nisso. Respeita essa decisão do júri. Mesmo que o novo júri tenha decidido agora no outro sentido, também não caberá apelação. Muito bem. Aí entra a segunda restrição ao princípio da soberania dos veredictos. É a revisão criminal. Revisão criminal que está prevista no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Então vamos imaginar a seguinte situação. O réu é condenado. Por que eu vou usar o exemplo da condenação? Porque se o júri absolve, o tribunal anula o júri e o novo júri absolve de novo, acabou. Nada mais se pode fazer, coisa julgada, material, definitiva e imutável. Agora, vamos então a outra hipótese em que pode haver mudança. O júri condena. Muito bem. A defesa apela e o Tribunal de Justiça anula a decisão, dizendo claramente que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos. O que o promotor faz? Aquilo que o advogado faria se houvesse anulação de uma absolvição. Jurados, nós passamos aqui 14 horas discutindo este caso. Ouvimos testemunhas na frente dos senhores. Interrogamos réu na frente dos senhores. Eu falei por 2 horas. O advogado falou mais 2 horas. Depois eu falei mais meia hora, o advogado mais meia hora. E o Tribunal de Justiça, que julgou este caso em uma sessão de 20 minutos, quer dizer que analisou melhor as provas do que nós? Por que os 3 desembargadores, na análise de pura questão de fato, em 20 minutos, podem decidir melhor que os 7 jurados, em 14 horas de análise minuciosa da prova? Desembargadores que andam nos seus carros oficiais, enquanto os senhores têm que andar pelas ruas enfrentando a violência. Desembargadores que não conhecem esta cidade, que não conhecem este bairro, dependendo de onde você está. Isso em cidade de interior, primeira entrância, isso. Quem vai lá, o que acontece? Bumba, repete a condenação. Repetida a condenação, cabe revisão criminal. E agora, a revisão criminal pode trazer o juízo rescindente e o juízo rescisório. A revisão criminal não se limita a anular o júri pelo mérito, como a apelação. A revisão criminal agora pode absolver o condenado. Porque o princípio da soberania dos veredictos, abre aspas, porque não sou eu que estou dizendo, é um acórdão. O princípio da soberania dos veredictos não pode ser um escudo protetor a perpetuar condenações injustas. A instituição do júri, e aí vem o começo da aula, a primeira frase, a instituição do júri encontra-se no artigo 5º da Constituição, não por acaso, porque ela é um direito individual do acusado, e esse direito individual não pode se voltar contra ele, perpetuando uma condenação inaceitável. Portanto, 2 são as restrições ao princípio da soberania dos veredictos: apelação pelo mérito, com possibilidade de anulação uma vez, e revisão criminal, que possibilita até mesmo a absolvição. Bom, 4º e último princípio: competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Disso a lei não pode tirar. Que o júri vai julgar os crimes dolosos contra a vida, esse mínimo de competência ninguém tira. Nada impede que a legislação infraconstitucional amplie a competência do júri. E já há uma postulação antiga de que os crimes do colarinho branco sejam levados a julgamento perante o júri popular. Não foi o povo que foi lesado?
ele que decida. Muito bem. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio doloso, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e aborto. Homicídio doloso, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Atualmente, estes são os crimes levados a julgamento perante o júri popular. Ponto. Esse é o primeiro quadro inicial, é o primeiro bloco que nós analisamos, que enfoca o histórico do júri, sua natureza jurídica, sua posição constitucional e seus princípios. Ponto. Organização do júri. O que é o júri? Qual a natureza jurídica do júri? O júri, em primeiro lugar, é um órgão que integra o poder judiciário. E uma que as pessoas não entendem, né? Chama tribunal do júri. Tribunal é um órgão do poder judiciário de primeira instância. Eu lembro que uma vez eu estava no programa da Jovem Pan, polemizando com um juiz, amigo meu, professor, presidente do primeiro tribunal do júri. E o Milton Neves dizia, mas doutor Capês, ele é juiz presidente do tribunal. Como é que o senhor está discutindo? Tá certo? Então, apesar da palavra tribunal, o júri é um órgão de primeira instância que integra a estrutura do poder judiciário, com a competência que nós já vimos. É um órgão do poder judiciário de primeira instância, colegiado e heterogêneo. Órgão do poder judiciário de primeira instância, colegiado e heterogêneo. Por que ele é colegiado e heterogêneo? Porque ele é formado pelo juiz presidente, juiz togado, e 21 jurados, escolhidos dentre os cidadãos. Então, órgão do poder judiciário de primeira instância, colegiado e heterogêneo, formado por um juiz togado e 21 jurados, escolhidos dentre os cidadãos. Não os cidadãos, os cidadãos. Muito bem. Esse órgão é temporário. Por que ele é temporário? Porque ele se dissolve tão logo encerra-se o julgamento. Ele é constituído para o julgamento e dissolve-se após o julgamento. Então, olha quantas características. Órgão do poder judiciário de primeira instância, colegiado e heterogêneo, formado por um juiz togado e 21 jurados, e temporário, pois se dissolve assim que se encerra o julgamento. Maravilhoso. Quem pode ser jurado? Os requisitos para ser jurado são os seguintes. Primeiro, ser brasileiro. E já vem uma primeira indagação. Primeiro requisito para ser jurado, ser brasileiro. E já vem a primeira indagação. Brasileiro nato? Não. Não é cargo privativo de brasileiro nato. Ser brasileiro, nato ou naturalizado. Segundo, estar no gozo dos direitos políticos. Olha que questão interessante. Um condenado pode ser jurado? Condenado criminalmente pode ser jurado? Bom, além do requisito da notória idoneidade, que ele não preencherá, enquanto durar a condenação criminal, ficam suspensos os direitos políticos. Então, em primeiro lugar, ser brasileiro, nato ou naturalizado. Em segundo lugar, estar no gozo dos direitos políticos. Em terceiro lugar, ter notória idoneidade. Não sei se vocês se lembram, em 1993 ou 92, deu um problema no Tribunal do Júri da Capital. Tinha jurados com antecedentes criminais. Jurado que funcionava num plenário e seria julgado como réu no plenário ao lado na semana seguinte. Quase levou à anulação de centenas de julgamentos. Não pode. Então, brasileiro,
estar no gozo dos direitos políticos, ter notória idoneidade, não sofrer das faculdades mentais, evidente, não sofrer da privação dos sentidos, aí tem que analisar caso a caso. Brasileiro, gozo dos direitos políticos, não sofrer das faculdades mentais, da privação dos sentidos, ter notória idoneidade, ser maior de 21 anos. Surgiu uma polêmica se o novo Código Civil havia baixado essa idade. Nós entendemos que esta idade não se relaciona com a capacidade para praticar atos da vida civil, mas com a maior vivência, a maior experiência para julgar um semelhante. Então fica mantido. Maior de 21 anos, vamos ver se não esquecemos nenhum, vamos lá? Brasileiro, gozo dos direitos políticos, notória idoneidade, maior de 21 anos, não sofrer das faculdades mentais, não sofrer da privação dos sentidos, e mais uma, ser residente na comarca. E qual a vantagem de ser jurado? Por que eu quero ser jurado? Olha, ser jurado dá as seguintes vantagens. Primeiro, presunção de idoneidade. O que é isso? Bom, hoje isso não significa mais nada, mas antigamente, cidades pequenas, do interior tradicional, tinha carteira de jurado. Era carteira vermelha ou preta, com bruta de um estrelão, escrito jurado, com a foto. O jeito apontava aquilo, parava. Eram os melhores da sociedade. Então, a presunção de idoneidade. Segundo, que é uma vantagem, prisão especial até o trânsito em julgado. Melhor, né, que ficar amontoado. Prisão especial. E terceiro, atenção, preferência nas concorrências públicas. Mas não se animem, candidatos, não vale para concurso, para concorrência. Concurso é espécie de licitação, concorrência é outra espécie de licitação, tá certo? Então estas são as três vantagens: presunção de idoneidade, da carteirada, prisão especial até o trânsito julgado e preferência nas concorrências. O serviço do júri é obrigatório, de maneira que o jurado convocado não pode se recusar a servir no júri, sob pena de ter que pagar uma multa administrativa, sob pena de pagamento de multa e crime de desobediência. Sendo funcionário público ou não, ele poderá abonar o dia do trabalho também. Lembrado pelo professor Mendes, um efeito de natureza trabalhista. Além dos três previstos no Código de Processo Civil, um efeito trabalhista de abonar no dia do trabalho. Agora, veja só. Eu estava num plenário B, juiz do primeiro Tribunal do Júri, Afonso Celso 1065, Vila Mariana, doutora Benha Paiva Coutinho, juiz. Não, doutor Roberto Solimeno, juiz. Por que você dá tantos detalhes? Senão vão pensar que eu estou mentindo. Então, sorteou o jurado. Fulano de tal, estava empresário, tinha uma padaria, estava irritado, veio assim, virou as costas e foi embora. Mas deu 5 passos, o policial já pegou. Desobediência. Não tinha juizado especial criminal, vai para a delegacia pagar fiança lá. A turma do deixa disso, o homem começou a chorar, não sei o quê, mas dá. Porque o serviço é obrigatório, é um dever decorrente da cidadania. Surge então uma questão interessante. E na hipótese da escusa de consciência? O que é escusa de consciência? A escusa de consciência é a recusa em submeter-se. A escusa de consciência é a recusa em submeter-se. Não grita. Só para deixar acordado. É a recusa em submeter-se à obrigação legal imposta a todos. Escusa de consciência é a recusa em submeter-se à obrigação legal imposta a todos, por motivo de crença religiosa,
ou de convicção filosófica ou política. Recusa em submeter-se à obrigação legal imposta a todos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Como uma jurada que me falou depois: meu, quem é você, cara? Quem é você para estar acusando alguém? Quem sou eu para julgar meu semelhante? Sai dessa, eu não sou ninguém, cara. Se ele matou, é Deus que tem que julgar, não os homens. Nós não temos esse poder. Bicho, isso é absurdo, isso é ditatorial. Veja, evidente que esta pessoa deve manifestar-se antes, dizendo que a sua convicção filosófica é de que ela é incapaz de julgar o semelhante, mesmo em atos como esse. Muito bem. Qual a consequência da escusa de consciência? A consequência de você se recusar a submeter-se a uma obrigação legal, como prestar o serviço militar, funcionar no júri, votar nas eleições, é a perda dos direitos políticos. Mas se você se recusa a votar por um motivo de crença religiosa, ou convicção filosófica ou política, não há perda dos direitos políticos. Você se submete a uma prestação alternativa. Eu não vou participar do júri porque é minha convicção filosófica. Nós respeitamos a sua convicção filosófica. Agora, para você provar que não é malandragem, você vai ter que submeter essa prestação alternativa. A perda dos direitos políticos somente ocorrerá se também houver recusa em submeter-se à prestação alternativa. No caso do júri, o Congresso Nacional ainda não votou nenhuma prestação alternativa. Não espalhe, hein? De maneira que, se a pessoa não quiser participar do júri, basta que ela externe que por crença religiosa, convicção filosófica ou política ela não pode, e se coloca à disposição para a prestação alternativa. Como não existe a prestação alternativa, ela está liberada de servir no júri. Muito bem. Quem está dispensado de servir no júri? Quem que não precisa funcionar no júri? Estão dispensados de funcionar no júri os maiores de 60 anos, sujeitos a fortes emoções, os maiores de 60 anos, o presidente da República e seus ministros, o governador do Estado ou Distrito Federal e seus secretários, o prefeito, já não alcança secretário municipal, o prefeito só, juízes e promotores, policiais civis e militares, membros das Forças Armadas e o pessoal que tem que sair correndo no meio do júri: médico, farmacêutico, padre e parteira. Médico, farmacêutico, padre e parteira. Médico, farmacêutico, padre e parteira. Ainda mais duas hipóteses. Uma delas eu entendo que foi revogada pelo Estatuto da Mulher e mais recentemente pela Constituição de 88, mas está em voga. As mulheres, desde que demonstre que o júri atrapalha seus afazeres domésticos. Pô, doutor, feijão queimando em casa, aqui julgando vagabundo? Então, as mulheres, desde que demonstrem que o júri atrapalha seus afazeres domésticos. Esse rol estão dispensados. E mais um, que olha, quem for jurado aqui, já é bom ficar sabendo. E mais um, aquele que já serviu por 1 ano, desde que requeira dispensa. Capês, faz 2 anos que eu estou no júri, liga lá para o juiz para me... Não precisa, faz a petição por escrito, que já serviu e que quer dispensar. Seu direito. Estas são as pessoas que estão dispensadas de funcionar no júri. Como é que se faz a organização do júri? Bom, todo ano
no mês de novembro, e depois uma segunda vez, na segunda quinzena de dezembro, primeiro uma em novembro, e depois na segunda quinzena de dezembro, acontece o quê? É publicada uma lista geral, com o nome de todos os jurados que poderão funcionar no ano seguinte. Repito, todo ano, agora 2005, no mês de novembro, e na segunda quinzena de dezembro, é publicada uma lista geral, contendo o nome de todos os jurados que poderão funcionar no ano seguinte. Quando é publicada a lista, da publicação da lista cabe um recurso para o tribunal. Recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 14, do Código de Processo Penal. Qual é o prazo para interposição do recurso em sentido estrito? 5 dias. Neste caso, é uma exceção, 20 dias. E não é que caiu numa prova do Ministério Público, primeira fase? Qual o prazo para interpor recurso em sentido estrito da publicação da lista de jurados, com o objetivo de incluir nome que não está, ou retirar nome que consta indevidamente? Todo mundo pôs 5 dias. 20 dias. Portanto, da publicação da primeira lista em novembro e da segunda, na segunda quinzena de dezembro, caberá recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 14, no prazo de 20 dias. Muito bem. Aliás, uma pequena reflexão. Vocês já pararam para pensar no nome desse recurso? Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido amplo significa recorrer a alguma ajuda. Nossa, eu recorri às minhas economias. Isso é recurso em sentido amplo. E o que é recurso em sentido estrito? É um meio processual de impugnação de decisões. Em sentido estrito, todos os recursos são recursos. A apelação é um recurso no sentido estrito da palavra. O recurso extraordinário é um recurso no sentido estrito da palavra. Então, recurso em sentido estrito, na verdade, é um recurso que não tem nome. Porque todos os recursos são recursos no sentido estrito da palavra. Perdoe-me a incontrolável divagação. Vamos prosseguir. Muito bem. Publicada a lista geral, o que vai acontecer? Toda vez que houver reunião do júri para algum julgamento, vai ser feito dentro dessa gigantesca urna. Hoje isso é feito por computador, mas dentro da gigantesca urna é feito um sorteio de 21 dentre todos estes milhares de nomes que constam da lista geral. O sorteio será feito por um menor de 18 anos, símbolo da pureza para o legislador. E o menor de 18 anos, com os olhos vendados, enfia a sua mãozinha e retira 21 cédulas que serão guardadas numa urna. Este sorteio é feito a portas abertas, o escrivão lavra uma ata e deve ser fiscalizado pelo Ministério Público. E eu diria, por um representante da OAB.